Graças a Deus. Quando a pessoa pergunta da Venezuela, tem que ver os dados, porque senão volta a pergunta do dedinho, né? Perdido do Lula. Mas por que essa... E aí você fala, você tá em que página, de que livro, entendeu? Mas qual parte do socialismo que vocês defendem? É o que? É o Estado cuidando da parte de educação? Eu vou te ser muito sincero, Vilela. Eu acho assim, o imposto sobre herança no Brasil ridiculamente baixo. Eu não estou falando de herança do cara ter 2 apartamentos e deixar um para cada filho. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de fortunas de 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Pô, sabe qual que é o mérito do filho do cara herdar 1 bilhão de reais de patrimônio? No mundo inteiro, no mundo mais rico que nós, o imposto sobre herança aumentou. Porque o filho não teve mérito nenhum. Tem impacto real? É muito dinheiro? Assim, Depende do alíquota, né? Depende do que você fizer. Mas hoje a concentração de renda é de tal ordem que, se não tiver um cuidado com isso, daqui a pouco, hoje, um único... O homem mais rico do mundo tem uma fortuna estimada até outro dia em 300 bilhões de dólares. Quer dizer, as reservas cambiais de um país como o Brasil. Então, tá havendo, né? É uma falta de proporção nas coisas. Por quê? Porque às vezes você oligopoliza ou monopoliza um setor econômico e você arrebenta a concorrência e ganha super lucros. Quanto tem o Jeff Bezos? Quando tem... Aí ele vai deixar 50 bilhões de dólares para cada filho? Começa a ficar meio ridícula a coisa, entendeu? É porque no Brasil, aqui a gente... Então o imposto sobre herança, só para concluir, o imposto sobre herança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não é bom nem para o herdeiro. Sobre altas fortunas, é outra coisa. Sobre herança. Tá. Não é bom nem para o herdeiro. Não é bom nem para o herdeiro. Porra, um cara que não sabe o que é a vida, porra. Um cara que herda 1 bilhão não vai saber o que é a vida. Não sabe nada da vida. Até pro herdeiro é bom que seja diferente, na minha opinião. Outra coisa é o imposto sobre o fluxo. Hoje o pobre paga mais imposto proporcionalmente à renda do que o rico. Sim. E isso está medido. Então nós temos que recalibrar isso. A gente tem o que a gente chama de sistema tributário regressivo. Cobra-se mais de quem tem menos, proporcionalmente. Então, se a gente organizar isso, bem organizado, já vai melhorar muito a vida do pobre e não vai piorar a vida do rico. Essa que é a questão. Não vai piorar a vida do rico. É que parece que tudo isso começa com boa intenção e depois vai baixando, né? Vai vindo para cá, para mais baixo, né? E eu ia falar também dessa dificuldade de empreender que tem no Brasil, que acaba assustando o pessoal. Não sei como facilitar o... Nós criamos Super Simples, que é a maior mão na roda. Sim, com certeza. Eu lembro quando apareceu Super Simples, foi uma mão na roda. Mas quantos milhões de empresas se beneficiaram do Super Simples? Mas ainda é muito difícil, né? Não, mas do que era, melhorou muito. Tudo bem, mas ainda... Eu sempre tive pequenas empresas, né, conforme eu te falei. Até os 36, 37 anos, eu era um pequeno empresário que vivia da renda das minhas pequenas empresas, com meu pai e com meu cunhado. E era muito pior do que hoje. Com certeza. Entendeu? Então, houve uma melhoria significativa disso aí. Agora, nós paramos de avançar, né? Total. É muita regra, é muita coisa e é muita margem para... Agora, eu acho o brasileiro um povo empreendedor, sabia? Com certeza, apesar de todas as dificuldades, é um povo empreendedor. E por isso que é estranho um cara como o Dória, que se dizia empresário, gestor, cometer a atrocidade que cometeu durante a pandemia, né? Exato. Que é carcar imposto em cima de quem tá na pior, né? Porque o cara tava sem demanda, pô. O cara não tá vendendo. E aí você vai lá e pum. E pior ainda. Piora, né? A vida do cara. Manda aí, Lênis. Aqui foi... Já foram todas as perguntas aqui do pessoal. Eu posso ler mais uma do dedinho podre que ficou faltando, que do dedinho perdido do Duda, É que ele mandou umas 20 perguntas aqui e aí vai virar um podcast dele, né? Ele falou aqui o seguinte, ó. O Lula sábado
agradeceu a um cara que quase matou um cara por divergência política, que foi o Marinho. Você acusou o Bozo de instigar a violência. Os dois pontos não se equiparam. PS, já gastei 250, blá, 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 e tá falando superchat aqui, que mandou um monte. Tá bom. Já gastou 250 reais? Porra, eu vou tomar um café aqui, outro café aqui. Vamos pagar mais um café aqui para nós aqui. Olha, eu não fiquei sabendo disso. Não, teve um lance seguinte. É bom explicar para as pessoas. Tava tendo, eu não lembro qual era a ocasião, não lembro exatamente qual ocasião. Na frente do Instituto Lula, sim, tava uma concentração de petistas. Não sei se provavelmente era um ato de solidariedade ao Lula. Isso recente agora? Não, faz tempo. Ah, faz tempo? Faz tempo. Eu nem lembro quando, mas faz tempo, faz anos. Tá. Né? Então tinha um grupo de petistas se solidarizando com o Lula por qualquer questão. Se você for na internet, você vai achar. Aí pintou um cara e foi agredir a manifestação. E foi empurrado por um petista, que é esse cara aí. Acho que eu lembro. Foi empurrado. E, num lance horrível, né? Veio um carro e apanhou esse cara, que não veio a óbito, não morreu, mas foi gravemente ferido. Então é evidente que houve um erro. Fala, não, mas foi uma reação. Mas não deve reagir, ainda mais na rua. Exato. Você pode cometer. Mas assim, dizer que o cara teve intenção de matar é outra conversa. Sabe, o cara... E nem houve da parte do Lula nenhum gesto anterior dele dizendo, se vier aqui no Instituto, mete porra. Não. Foi uma situação que vitimou a pessoa foi hospitalizada, né? Que eu me lembre, aí eu não quero também falar de coisa que eu não sei, que eu me lembre, a pessoa se recuperou do acidente, entendeu? Assim, por infortúnio total, eu soube que veio a falecer de Covid. Veio a falecer de Covid. Nada a ver com o acidente. Muito tempo eu estou contando aquilo que me passaram dessa história. Eu me lembro de coisas da época e lembro de coisas que foram me repassadas. Até dar uma olhada aí, depois você acha alguma coisa. Mas é bom dar uma olhada. Tá. Agora, comparar isso com um sujeito que entra numa festa de aniversário e sai matando a família... Porque a festa o tema era Lula e o cara... Não, peraí. E o cara na rede social. Ali era o Instituto Lula. Não foi um petista que foi na casa de um bolsonarista. Era a casa do PT. Era o escritório do Lula. O sujeito foi provocar. Invadiu. Justifica o empurrão? Não tô aqui para... A gente, quando vem um cara provocar, a orientação que a gente recebe é o seguinte: chama a polícia. É claro. Ou contém a pessoa, né? Imobiliza a pessoa. Se a pessoa for agredir alguém, tiver com uma faca, tiver com... Imobiliza. Contém a pessoa. Não é o caso de Foz do Iguaçu, pô. Foz do Iguaçu era um policial federal. Entrou armado num salão de festa e matou um chefe de família. Acho que comparar essas duas coisas, assim, com certeza, é uma técnica bolsonarista que não dá. O Bolsonaro está tentando fazer isso, não dá, pô. Tinha que ser o primeiro, não tem cabimento. Tem que ser o primeiro a vir a público e falar que isso é inadmissível, que é um absurdo e tal. É isso. Eu não estou justificando o erro de ninguém, viu? Eu só estou comparando situações muito diferentes. Mas é esse fato que ele está comparando mesmo? É isso, né? É isso mesmo. Foi um incidente então tá certo. do Instituto Lula. Eu acho que eu lembro. Não, e o cara está respondendo judicialmente. Ele vai... Tá respondendo judicialmente. Claro. Sobre aquilo. Né? É isso? Tem só mais uma pergunta que é sobre... Deixa eu só puxar aqui. O plano para a educação básica. Tá falando o seguinte aqui: não seria melhor, ao invés de continuar investindo no ProUni, investir na base e deixar todos no mesmo nível? Olha, nenhum país do mundo opta por uma coisa ou por outra. Né? Você calibra. Hoje 80% do recurso é investido em educação básica, 20% em educação superior. É uma proporção razoável no mundo, né? Não é uma coisa muito desproporcional o que acontece no mundo. Porque é o seguinte,
se você não tiver pais universitários, você vai prejudicar os filhos. Se você não tiver professores universitários, você vai prejudicar os alunos. Então, a educação, ela é um ciclo geracional. Você tem que pensar ciclicamente quando você pensa em educação. Porque senão você vai cometer um erro absurdo. Falar, então, vamos botar todo mundo na creche primeiro e depois resolve o resto. Eu estudei em escola pública até a 8ª série. Então, e era muito boa, né? Você tem que pensar a geração, geracionalmente. Quando você pensa geracionalmente, você consegue entender a dinâmica da educação. Você tem que reservar um recurso para a educação superior. O Brasil, com tudo que eu fiz, e eu fui de longe o que mais fez. O SISU da minha época, a expansão das federais, criação dos institutos federais, o ProUni, tudo da minha época, lá no Ministério da Educação. Com tudo que nós fizemos, nós temos menos universitários que a Argentina e Chile. Menos que a Argentina e Chile? Proporcionalmente. São mais de 8 milhões. Mas nós tínhamos 3 milhões de universitários, temos quase 9. Melhoramos muito. Mas nós precisávamos chegar ainda nos 12 para estar numa situação razoavelmente confortável. Ainda precisava expandir mais. Então, a conta não é. A conta da educação é um pouco. Um ou outro, né? Não dá. Porque o professor, você vai formar onde? Claro. E os pais dos alunos, você não vai formar? É que antes estava desregulado, né? Hoje está provado, Vilela, que é interessante isso. 2/3 do desempenho de um estudante tem a ver com a família dele e não com a escola. 2/3 explica o desempenho do aluno. Porque a gente não repara o quanto a gente educa os nossos filhos. Claro. Começa do vocabulário, começa da sintaxe. Ajudar na lição de casa. Por que uma criança de 3 anos fala, 3, 4 anos, fala perfeitamente numa casa e na outra não? Tem a ver com os pais, com os avós. O avô que conta história, que lê história. Uma criança que tem um avô analfabeto tem uma formação. Uma criança que tem um avô letrado tem outra formação. E claro, ele nem foi para a escola ainda. E você já está distinguindo. Por quê? Porque o avô que conta história, que lê, que tal, vai dar uma formação pro neto. O outro analfabeto não pode. Então, a educação ela tem que ser pensada geracionalmente, porque senão você vai cometer muitos erros de gestão, entendeu? Faz todo sentido.